Olá a todos, é com grande alegria que iniciamos mais um vídeo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você está convidado a participar de mais uma reflexão, tendo como base o livro que nós iniciamos ontem, Josué, os capítulos 5, 6, 7 e 8. Vamos juntos? Iniciando então pelo breve resumo dos capítulos. No capítulo 5, vemos a circuncisão dos filhos de Israel, a celebração da Páscoa e o príncipe do exército de Deus. O ritual da circuncisão não fora praticado porque a aliança em si havia sido negligenciada durante 40 anos, por causa da falta de fé e da desobediência do povo. Então, vamos lá. O ritual da circuncisão não estava mais sendo praticado. Por quê? Por causa da falta de fé, da desobediência do povo. Então, durante 40 anos, o povo não foi circuncidado. E agora, com a entrada na Terra Prometida, eles serão circuncidados. O sinal da circuncisão deixaria claro que essa nova geração era o povo de Deus. Não havia risco de serem atacados por inimigos, porque a história da travessia do Jordão causara temor em todos eles. Então, isso é muito interessante, como os inimigos do povo de Deus estavam amedrontados. E por isso, mesmo quando eles fizeram a circuncisão, eles não foram atacados. No dia 14 do primeiro mês ocorre a Páscoa, e jamais haveria uma Páscoa como esta. Pela primeira vez, eles saborearam os frutos da sua própria terra. Eles passaram 40 anos comendo somente maná, codornizes, e, de repente, eles puderam novamente experimentar o gosto dos frutos da própria terra. No capítulo 6, temos a destruição de Jericó e Raabe é salva. É importante ressaltar que a conquista de Canaã foi uma guerra santa. Era Deus quem estava liderando o seu exército. Israel sabia disso, à medida que a arca da presença de Deus liderava o exército. E os inimigos de Israel sabiam disso e tremiam. Era uma guerra de nervos para os moradores de Jericó. Dia após dia, as tropas marchavam em volta da cidade, tocavam trombetas. E o exército, em silêncio, preparando o grande clímax no 7º dia. Então, no capítulo 7, temos um relato triste do pecado de Acã. Acã não deu ouvidos à proibição de Deus, e por isso 36 homens morreram em Ai. E todo o povo foi humilhado diante de seus inimigos cananeus. A desobediência de um só indivíduo afetou toda a comunidade. Se um erro foi cometido, a prestação de contas precisa ser geral, e não só individual. Finalmente chegamos ao capítulo 8, o último capítulo de hoje, onde nós vemos que a cidade de Ai é destruída e ocorre uma renovação da aliança. Em nome de Deus, Josué e o povo tomam posse da terra. Seguindo a orientação de Moisés, a aliança foi renovada. Chegamos à segunda parte deste nosso estudo com as questões e dúvidas que podem surgir. Temos 10 questões. Vamos à primeira? Qual foi a reação dos reis amorreus ao saberem que as águas do Jordão secaram para os israelitas passarem? Temos essa resposta em Josué 5, versículo 1, onde nós lemos: Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao oeste e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo. Ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Vejam só. Portanto, a reação dos reis amorreus é de temor, tremor. Eles
têm muito medo dos israelitas, pois eles sabem que Deus está com eles. Afinal de contas, o rio não iria secar se Deus não estivesse com eles. Questão 2. Por que antes de se assentarem na terra prometida, Josué circuncidou os filhos de Israel? Temos a resposta em Josué 5, 5 e 6, onde nós lemos: porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto. Pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Então, aquilo que nós já vimos antes, o povo não tinha sido circuncidado durante 40 anos, por sua desobediência, teimosia e murmuração. E agora é necessário Josué circuncidar os filhos de Israel, pois eles entrarão na terra prometida. Questão 3. Quando o maná cessa e por quê? Temos a resposta em Josué 5, 10 a 12, onde nós lemos: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Então o maná vai cessar, não vai mais cair dos céus para alimentar o povo, porque ele não era mais necessário, o povo poderia se alimentar dos frutos da terra. Questão 4. Quem era o príncipe do exército encontrado por Josué no final do capítulo 5? Essa é uma narrativa muito interessante. Vejam só vocês, Josué 5, 13 em diante, que diz: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Algumas pessoas sugerem que o homem que se encontrou com Josué era um anjo, com uma designação especial para representar o próprio Deus e comunicar a vontade divina ao seu povo escolhido. Mas, tradicionalmente, a ampla maioria dos estudiosos e teólogos tem interpretado a figura do príncipe do exército do Senhor como uma manifestação teofânica, ou seja, uma aparição física de Deus, mais precisamente uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo. Vejam que interessante, vocês sabiam que Cristo apareceu assim em Josué, no livro de Josué? É muito interessante. Questão 5. Qual foi a estratégia adotada para derrubar as muralhas de Jericó? Vamos ao Josué 6, versículos 3 a 5, onde nós lemos: vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. A grande questão é, foi essa estratégia que derrubou as muralhas de Jericó? Experimente fazer isso e veja se você consegue derrubar um simples portão.
Está claro que quem derrubou as muralhas de Jericó e fez com que o povo adentrasse na cidade foi o próprio Deus. Sim, Deus ordenou que eles realmente circundassem, né? Rodeassem a cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada. Mas é claro que se Deus não quisesse, Jericó, suas muralhas jamais teriam sido derrubadas. Questão 6. O que os israelitas deveriam fazer ao conquistar Jericó? Temos a resposta em Josué 6, 17 a 19, onde nós lemos: Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro. Então, o que nós percebemos que os israelitas deveriam fazer ao conquistar Jericó, eles não poderiam pegar em nada daquilo que iria ser destruído. A cidade, tudo o que havia nela foi dedicado totalmente a Deus. Assim seria sacrilégio alguém pegar alguma coisa para si. Questão 7. Qual foi o pecado de Acã e quais foram as consequências? Temos a resposta em Josué 7:1, que diz: Os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quais foram as consequências deste pecado de Acã? As consequências foram 3.000 homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouviram e cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então que farás ao seu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. E lá no versículo 13, levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. E aí, nós veremos no versículo 15, aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. E é exatamente isso que irá acontecer. Irão descobrir que Acã escondeu coisas que ele não poderia ter escondido, e ele será morto. Aparentemente, a família de Acã sabia e acobertou o pecado dele, portanto, também era culpada. Questão 8. Que diferença existe entre a conquista de Jericó e da cidade de Ai? Temos a resposta em Josué 8, versículo 2, onde nós lemos: Você fará com a cidade de Ai, com o seu rei, o que fez com Jericó, e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ou seja, eles deveriam fazer com Ai, com Jericó, o mesmo que fizeram com Ai. Mas dessa vez, em Ai, eles iriam poder saquear os seus despojos e o seu gado. Essa é a diferença. Questão 9. Quantas pessoas foram mortas na cidade de Ai e o que aconteceu com o rei? Temos a resposta em Josué 8, 25 a 29, onde nós lemos: Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000. Todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade.
Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Portanto, a cidade foi queimada, as pessoas foram destruídas e mortas, incluindo o rei. E morreu muita gente, né? Somente naquele dia foram 12.000 homens e mulheres. Última questão, a questão 10. De que forma a aliança de Deus foi renovada? Temos a resposta em Josué 8:32, onde nós lemos: ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. E versículo 34 e 35. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Portanto, a renovação da aliança ocorrerá por meio da palavra, da leitura, da lei e da vontade de Deus. Passamos então para a última parte deste nosso estudo, os aspectos teológicos. Temos 5 hoje. Vamos ao primeiro? Na Terra Prometida, a nação retomou a prática da circuncisão, o sinal e selo da aliança de Deus com seu povo, pela qual ele removeu a vergonha do Egito em Gilgal. Nosso pecado nos traz vergonha eterna perante Deus. Mas pelo seu meio da graça de hoje, que não é a circuncisão, mas é o batismo, o Senhor remove toda a nossa culpa. Segundo aspecto teológico, Josué teve um encontro surpresa com o príncipe do exército do Senhor, que lhe daria o sucesso na batalha. Quando achamos que temos a força necessária para combater nossos inimigos espirituais, estamos a caminho da derrota. Por meio da palavra e dos sacramentos, Deus nos leva a confiar na força dele para a vitória. Terceiro aspecto teológico, como uma mulher de fé no Senhor, Raabe foi mantida em segurança no meio da destruição da impenitente Jericó. Ela se tornou parte de Israel. Deus é um Deus de justiça, que não pode deixar o pecado impune. Juízo espera aqueles que recusam seu amoroso perdão em Cristo. No entanto, Deus é também um Deus de amor, cuja justiça foi satisfeita quando seu Filho recebeu a punição pelo pecado do mundo. O Senhor nos livra, pela fé em Jesus, da destruição que aguarda esta presente era má. É muito interessante a história de Raabe, como Raabe foi protegida e cuidada, como ela se tornou parte do povo de Deus e até está na genealogia de Jesus. Quarto aspecto teológico, o pecado de um homem, Acã, resultou em derrota e morte para os israelitas em Ai. De igual forma, o pecado de um homem, Adão, resultou em morte para todos, porque todos pecaram. Mas um homem, Jesus Cristo, trouxe justiça e vida eterna, como um dom gratuito que é recebido por meio da fé. O último aspecto teológico de hoje, quinto aspecto. Após o pecado de Acã ter sido punido e Josué ter feito tudo o que o Senhor ordenou, Israel foi bem sucedido na destruição de Ai. Este é um exemplo do juízo de Deus e uma sentença contra todo pecado e pecador. Graças a Deus, ele nos julga inculpáveis em Cristo. Fato é que também nós mereceríamos ser destruídos, assim como Ai foi, mas nós não somos, pela misericórdia de Deus, porque Deus nos ama em Cristo Jesus. Espero que este vídeo tenha feito algum sentido para você, para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã traremos mais 4 capítulos do livro de Josué. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.